Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para falar acerca de uma relação que o indivíduo pode estabelecer com o conhecimento, que, ao meu ver, consiste numa relação extremamente danosa. Bem, como vocês já devem ter notado, eu sou um apaixonado por filosofia, por ciência, por literatura, por conhecimento no sentido geral. E esta minha paixão pelo conhecimento tem sido um dos grandes motivos da minha existência. O conhecimento é algo que me inspira, algo que me motiva, algo que me dá alento para continuar na minha jornada. Eu sou um apaixonado pelo conhecimento e um divulgador dele. Entretanto, alguns indivíduos estabelecem uma relação com o conhecimento que, em vez de produzir neles inspiração, a fim de que possam se valer deste conhecimento para se transformar as pessoas à sua volta e, de algum modo, transformar a realidade, transformar, ainda que num sentido microcósmico, mas extremamente importante, transformar o mundo, transformar as coisas. Essas pessoas estabelecem com o conhecimento uma relação extremamente pessimista. Movidas pelo conhecimento, elas acabam se tornando hipercríticas, e este hipercriticismo acaba arrancando delas toda a esperança, todo o otimismo, toda a possibilidade de interiorizar a hipótese, ainda que remota, mais uma hipótese de um mundo melhor. Ora, este hipercriticismo vai gerar nessas pessoas não uma paixão pelo conhecimento, mas uma náusea do conhecimento. E é sobre essas náuseas do conhecimento que eu quero falar alguns minutos hoje neste nosso vídeo. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Esse é um espaço por meio do qual nós levamos a vocês algumas lições em filosofia, em ciência. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento. Nós levamos a vocês conhecimento em diversas áreas, sempre com a finalidade, o objetivo de ampliar a tua visão de mundo, de ajudá-lo a compreender as coisas, compreender os processos, compreender a existência, a vida, o mundo, de forma um pouco mais apurada, de forma um pouco mais ampla, de forma um pouco mais consistente. Este é um espaço dedicado ao conhecimento. Portanto, nos ajude divulgando este espaço a outras pessoas, não deixando de fazer a sua inscrição, comentando as lições, comentando sobre as lições, os temas aqui desenvolvidos. Isso também é muito importante. Nos ajude na divulgação desse espaço, a fim de que nós possamos angariar sempre um número maior de pessoas que, como eu e você, também são apaixonadas pelo conhecimento. Bem, a expressão náuseas do conhecimento é uma expressão utilizada por um escritor alemão chamado Thomas Mann, que viveu no século XX, no século passado, e que nos legou, dentre outras obras, Morte em Veneza e A Montanha Mágica.
Thomas Mann devemos a autoria dessas duas obras, dentre outras que ele nos legou. Inclusive, na Montanha Mágica, Thomas Mann não nega a influência que o pensamento de Nietzsche exerceu em sua forma de ver mundo, em sua forma de enxergar as coisas, né? Thomas Mann foi um escritor muito influenciado pelo pensamento filosófico de Nietzsche. E neste autor nós encontramos esta expressão náuseas do conhecimento, que se refere em Thomas Mann às consequências de que uma postura extremamente crítica, ou, para nos valermos de uma expressão mais precisa, de uma postura hipercrítica pode gerar no coração do indivíduo. Ora, nós sabemos que o conhecimento, dentre outras coisas, nos ajuda a estabelecer uma relação crítica com todos esses discursos que estão por aí. Ora, o conhecimento nos ajuda, nos oferece repertório, nos oferece conteúdos, nos oferece argumentos que nos possibilitam estabelecer um diálogo crítico com as informações que nos são emitidas, com as falas, as ideias que nos chegam constantemente. Esta é uma das finalidades do conhecimento. Entretanto, quando esta crítica é potencializada, é exacerbada, quando esta crítica se torna extremamente ácida, quando esta crítica se torna absolutizada, por assim dizer, ela coloca o indivíduo já num estágio acima da crítica, levando este indivíduo a se tornar um indivíduo hipercrítico. E a hipercrítica, esta crítica exacerbada, ou o criticismo, coloca o indivíduo sempre numa posição defensiva, coloca o indivíduo sempre numa posição armada, numa posição fechada, de tal modo que este indivíduo acaba desenvolvendo, em relação à vida, uma visão de mundo extremamente pessimista, uma visão de mundo extremamente desencantada, uma visão de mundo vazia, sem um sentido maior para existir, para continuar neste mundo. Ora, a hipercrítica conduz o indivíduo a enxergar apenas o lado negativo das coisas, o lado mal das coisas, o lado perverso das coisas. E esta hipercrítica produz no indivíduo não uma paixão pelo conhecimento, mas uma náusea pelo conhecimento. Ora, o conhecimento não se torna algo inspirador, não se torna algo que motive o indivíduo a se transformar e transformar a realidade à sua volta. Ora, esta hipercrítica não conduz o indivíduo a cultivar determinados ideais, e os ideais são importantes. Ora, a pós-modernidade praticamente minou a possibilidade de ideais, de utopias, e, consequentemente, levou o indivíduo a assumir uma postura cínica e quase que de indiferença absoluta em relação à possibilidade de um mundo melhor, à possibilidade de um futuro melhor, possibilidade
possibilidade esta que é essencial para continuarmos existindo, para continuarmos vivendo. Ora, nós precisamos lutar por alguma coisa, nós precisamos defender alguma coisa. E quando aquilo que defendemos consiste num futuro melhor, num mundo melhor, ora, esta nossa defesa acaba se tornando um fator extremamente inspirador, um fator extremamente apaixonante, que nos dá um sentido para estarmos neste mundo, um sentido para existirmos. Entretanto, quando, em vez de estabelecer com as coisas, com os discursos, com as falas, com as ideias que aí estão, uma relação crítica, aquela que me permite analisar as contradições destes discursos e filtrar aqueles mais consistentes, aqueles que são de fato mais autênticos, mais genuínos, mais sólidos, eu acabo me fechando para toda possibilidade de transformação da realidade, toda possibilidade de cultivar ideais e até mesmo uma visão de mundo utópica, né? E há muito tempo eu aprendi com o grande professor Michel Serret, que foi o professor que me inspirou o gosto, a paixão pela filosofia. Há muito tempo, numa entrevista do professor Michel Serret no Roda Viva, eu aprendi com ele que a utopia é essencial para o progresso. Ora, não há progresso sem utopia. E ainda que a utopia seja inatingível, entretanto, desejá-la, cultivá-la, lutar por ela, pode me tornar um indivíduo melhor e, quiçá, tornar a realidade e o mundo melhor. Porque a utopia nos coloca em direção ao perfeito ou à perfeição. Mas ainda que não atinjamos a perfeição, entretanto, se caminharmos em direção a ela, veremos que isso irá produzir em nós muito crescimento, muita maturidade. Portanto, a utopia, os ideais são importantes, mas a pós-modernidade, dentre outras tantas consequências, tratou de minar, de desestimular o indivíduo a cultivar utopias e ideais. E o conhecimento, dentro neste contexto de cinismo e de indiferença, de completa descrença na possibilidade de uma realidade melhor, na possibilidade de um mundo melhor, em vez de inflamar o coração do homem, ele o fossiliza, ele o arrefece, ele o esfria, em vez de renovar no homem a paixão pelo conhecimento como instrumento. E aqui quando eu penso conhecimento, eu estou pensando conhecimento dentro como um instrumento de transformação da realidade e transformação para melhor, né? Embora eu não esteja pensando o conhecimento na mesma vertente de um Francis Bacon, que já tinha uma concepção de conhecimento que difere, se distancia um pouco daquela que eu adoto e que eu defendo. Entretanto, de forma alguma, eu renuncio a ideia de conhecimento como transformação, como instrumento que transforma a realidade, como instrumento que contribui para o crescimento do homem, para a maturidade do homem, para o aperfeiçoamento do ser humano, embora ele por si só não baste. Mas eu defendo essa ideia do conhecimento. Entretanto,
Quando eu assumo uma postura hipercrítica, o conhecimento não é mais algo que me apaixona. Pelo contrário, o conhecimento é algo que me angustia, né? Que é algo que cria em mim náuseas, como diz, como dizia Thomas Mann, o conhecimento acaba se tornando um peso. Como ele se tornou um peso para o autor do Eclesiastes, aquele livro da Bíblia que nos coloca diante de um indivíduo que se apaixonou pelo conhecimento, ainda em sua mocidade, mas que ao longo do tempo deixou que esta paixão motivadora cedesse lugar a uma visão mais pessimista do mundo, a ponto dele confessar que o conhecimento só produzia enfado, angústia em sua alma, angústia em seu espírito. O muito conhecimento angustia a alma, angustia o espírito. Ora, o conhecimento, quando movido por esta visão extremamente criticista do mundo, esta visão que leva o indivíduo apenas a ver as contradições, o lado negativo, as mazelas da existência, esta postura extremamente crítica ou hipercrítica vai gerar em mim não uma paixão por uma ideia de conhecimento que é capaz de transformar a realidade, mas vai gerar em mim uma náusea, uma angústia que fatalmente minará de meu espírito, minará de minha alma toda possibilidade de idealizações, de idealismos, melhor dizendo, a possibilidade de cultivar alguma utopia, a possibilidade de olhar para frente e não apenas ver, mas também lutar, agir por um futuro melhor, por um mundo melhor. Ora, o conhecimento, de algum modo, o conhecimento, de algum modo, pode levar o indivíduo a estes dois caminhos, a estas duas possibilidades. O conhecimento pode conduzir o indivíduo a uma concepção de mundo extremamente crítica e pessimista, e aí o conhecimento acaba se tornando um fardo, um peso, uma náusea, como o conhecimento pode aquecer o espírito do indivíduo, pode aquecer, esquentar, apaixonar a alma do indivíduo que descobriu no conhecimento um caminho, um instrumento, um recurso para tornar este mundo melhor. Ora, é assim que eu me relaciono com o conhecimento. É assim que eu vejo o conhecimento. É a partir dessas possibilidades que o conhecimento me apaixona, inflama, aquece o meu espírito. Espero que seja assim também que você veja o conhecimento, porque se vermos nele este caminho de transformação da realidade, esse caminho que pode tornar o mundo e o futuro melhores, certamente nós encontraremos no conhecimento não apenas algo que nos apaixona, mas também algo que dá a nós um sentido para existir, um sentido para levantarmos todo dia pela manhã e lutarmos por alguma coisa. Eu particularmente, pode ser que esta minha concepção, esta minha relação com o conhecimento seja considerada por alguns até como uma relação
ingênua e inocente, mas precisamos destas ingenuidades ou inocências para continuarmos vivendo, para continuarmos existindo. Forte abraço, até a próxima. Em breve nos encontraremos aqui para abordarmos outro tema, para discutirmos outro tema. E se você gostou deste vídeo, não deixe de dar o seu like aí, e muito em breve nos veremos novamente. Forte abraço.